Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Vamos ler Mateus 10 e 4. Obrigado, Sidney. Obrigado, pastor Zilmar. Mateus 10 e 4. Os irmãos encontraram? Mateus 10 e 4. Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, muito obrigado. Queria se pudesse colocar o texto bíblico ali. Isso, obrigado, tá? Eu nem sei quem é que está ali, pastor Travasso. Ah, é o Júnior? Então tá bom, obrigado, Júnior. Irmãos, eu vou falar um pouquinho aqui sobre Judas. Judas, o Iscariotes. Esse nome que não é comum. Eu, particularmente, eu nunca vi alguém com esse nome. Nunca vi. E até alguns, eu ouvi já notícias de pais que queriam colocar esse nome e o cartório não aceitou, porque fere o princípio da dignidade pelo tempo que a pessoa vai passar a vida ouvindo chacotas relacionadas ao seu nome. Mas se você tem esse nome, eu não estou aqui de maneira alguma te menosprezando ou depreciando a sua imagem. Só porque Judas, tem o Judas Tadeu, que é discípulo de Jesus, e tem um irmão de Jesus, que é Judas também, que escreveu a carta de Judas. Mas a gente, quando ouve a palavra Judas, a gente logo pensa no Iscariotes. Logo, já vem logo na mente já. E logo em seguida o que ele fez. Então, a nossa vida é muito assim. A gente, quando ouve o nome de alguém, a gente já lembra o que essa pessoa representa como um todo. Nós fazemos isso. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse personagem. O detalhe curioso é que Jesus orou uma noite inteira quando separou os discípulos. E junto veio Judas também. Só que a gente não encontra na Bíblia o chamamento de Judas. Por exemplo, lá, né, Mateus, Jesus passando pela coletoria, viu um homem chamado Mateus e disse: segue-me. Jesus pregou, depois que terminou a pregação, pegou o barco de Pedro emprestado, lá veio Pedro e André, que eram irmãos. Jesus chamou eles também: vou fazer de vocês pescadores de homens. E outros tantos, né, como João e Tiago e tal. Mas aqui, nesse caso, não vemos esse chamamento de Judas. Então, eu estava pesquisando para saber o que fez ele se unir ao grupo, né? E eu queria que o Júnior colocasse Mateus 8,19, porque muita gente acha que nesse texto foi Judas que disse isso, como se ele estivesse se oferecendo, né? Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que a maioria dos comentaristas que eu li diz que ali é Judas. Aproximou-se dele um escriba, e Judas, ele era do sul, né? Inclusive o sobrenome Iscariotes, alguns sugerem que ele era de Quiriate, que tem uma variação, e por falar nisso, Judas é uma variação de Judá. A palavra Judá ou Judas, que uma é hebraica, a outra é grega, é louvável. Então veja só, um nome com significado tão bonito, né, irmãos? Louvável, né? O Judas é louvável. E assim como existe, por exemplo, Saul, que é hebraico, que tem Saulo, que é pedido. É a mesma palavra, a mesma pessoa, mas em nome diferente. Miriam, que em grego é Maria. Então, Josué, que é Yehoshua, ou Jesus, que é o mesmo nome. Então, aí nós temos Judas, que é uma variação de Judá. Então, Judas é mais ou menos Judá. Acredita-se que foi ele que disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Pode passar, Juninho. Aonde quer que fores, eu te seguirei. Aí Jesus, pastor Travasso, para desestimular, e obreiros queridos que estão aqui, Jesus, para desestimular o pessoal que andava atrás dele com uma segunda intenção, ele já logo deu uma por baixo. Ele disse: raposa tem covis, ave tem ninho. Mas o filho do homem não tem onde reclinar minha cabeça. O homem acabou de se oferecer.
eu te seguirei por onde for. Jesus disse, olha, eu não tenho para onde ir, vem comigo então. O que Jesus está dizendo? Se quiser me seguir, me siga, mas eu não tenho nada para oferecer. Isso é o que eu tenho. E aí eu vi, e eu já separei isso algumas vezes, já falei, que o ser humano é atraído por 4 coisas: fama, riqueza, poder e prazer. E assim, eu não vou perguntar aqui, mas a maioria concorda que tem um chamado de Deus. A maioria tem um chamado de Deus. Para alguma coisa Deus nos chamou. Não é certo isso, irmãos? Deus nos chamou para alguma coisa. Só que todos nós que somos chamados por Deus, nós lutamos contra alguma coisa. Todos nós lutamos. Ou escapa alguém. Ou é fama, ou é riqueza, ou é poder, ou é prazer. Nós lutamos contra alguma coisa. E essa luta é todo dia. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem assim para mim, casei com a primeira namorada, né? Já estou há 27 anos casado, e dizem, vocês não têm luta? Eu acho muito engraçado isso. Gente, todo mundo luta. Todo mundo tem um dia difícil, todo mundo tem a batalha, né? E a gente luta contra alguma coisa. E o que faz a gente pensar que a gente é melhor que Judas? De repente não é o mesmo critério, na mesma situação, mas a gente luta. Só que o Judas, ele foi derrotado pelos desejos interiores. Ele foi derrotado por ele mesmo. E nós vamos fazer aqui um tipo de raio-x da vida dele, né? Então, em primeiro lugar, talvez Judas seja esse aí que disse, eu te sigo para onde fores. Em segundo lugar, as pessoas nem sempre vão reconhecer o nosso esforço. Jesus orou uma noite inteira, era para Judas fazer de tudo para não decepcioná-lo. E o pastor Zilmar estava falando aqui sobre frustração, eu estava me lembrando, não tem coisa que deixa a gente mais para baixo, nós obreiros, do que a frustração. E a gente se frustra, né? A gente se frustra. E eu comecei a notar em Judas, que quando ele chega e Jesus é famoso, ou começou a se tornar famoso, eu imagino que ele pensou a respeito de Jesus, coisas que no decorrer dos tempos, não era aquilo. E eu vejo muita gente, até obreiros, que tinha um sonho, eu quero ser pastor, e lutou, batalhou 20 anos, e chegou, e aí, eu também sou pastor, e daí, o que é que mudou? A gente tem que lutar do mesmo jeito. Eu fui ao pastor num dia, o pastor Zimar me consagrou, no outro dia estou lá colocando piso. Ninguém me chamou de pastor aquele dia. É vida que segue, ou seja, a gente cria algumas expectativas, mas algumas delas são frustradas. A gente se frustra. Judas, ele está na Bíblia para provar que você está no melhor lugar não te faz melhor. E eu vou dar outro exemplo. Qual era o melhor lugar desse planeta Terra? O jardim. Não tinha, com todo respeito, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou falar uma coisa. Não tinha cunhado, não tinha sogra, porque o pessoal, eu só estou falando porque o pessoal põe a culpa da infelicidade nessas categorias. É meus cunhados, não tinha. É meu sogro, não tinha. É a minha sogra, não. É os vizinhos com som alto, não tinha. É os irmãos da igreja, não tinha. Não tinha nada, irmãos, era perfeito. E Adão e Eva deram um jeito de estragar tudo. E eu descobri que o que faz o lugar não faz a gente, é a gente que faz o lugar. Então assim, tem um livro que tem uma plantinha lá no penhasco brotando, sabe, irmão Eloy? Lá no penhasco uma plantinha brotando. E aí tem um título assim, floresça aonde estás plantado. Porque a gente culpa muito o ambiente. Gente, olha só, ter o melhor pregador, Judas tinha. O melhor conselheiro, Judas tinha. Ser o mais capaz, ele era, dos discípulos, ele era o único da Judéia, talvez fosse um escriba da melhor região, não fez ele melhor.
porque isso está aqui, é aqui dentro. Só que para não mudar aqui, eu culpo aí, né? Eu posso lançar a culpa. E isso a gente já aprendeu, a gente vê as crianças fazerem, e Adão fez. Onde estás, Adão? Quem te mostrou que estás nu? A minha mulher. E Deus chega, e tu, Eva? Foi a serpente. Então a gente sempre vai terceirizar. É difícil a gente reconhecer a nossa própria culpa, mas ele não podia botar a culpa no pregador, porque o pregador é Jesus, irmãos. Se 3 anos e meio ele não se converteu, ele não se converte mais. Só que o problema é que a gente, não, é porque eu estou assim, é por causa da minha mulher. Não, eu estou assim, é por causa da minha mãe me batia de havaiana. Para! Gente, a gente está assim, porque a gente está assim, porque a gente não escolheu outra coisa. E pronto, não adianta a gente ficar terceirizando isso. Ô Judas, por que você traiu? Isso é uma coisa pessoal. Ele era, a natureza dele. Eu coloquei aqui, ó. O fato de você salvar a cobra do fogo não significa que ela não vai te morder depois. Sabe por quê? Porque a natureza da cobra é morder, é a defesa dela. E você que lida com cobras, tem que estar preparado para isso. Você imagina eu entrar no Butantan para ajudar a fazer soro contra veneno de cobra, manuseando serpente. Eu não tenho habilidade, eu não sei mexer com esse negócio, eu tenho medo, eu não vou lá, você está entendendo? Então eu fico pensando, por que você sabe quem você é, sabe o temperamento que tem, está querendo casar com um mais atrapalhado que você ainda? Por que você, que sabe que é nervoso, é estressado, é estressada, está procurando alguém irritante para se relacionar? Não, eu vou abrir uma empresa, tá? Vai arrumar uma empresa, pega um outro que já não paga nem as contas dele. Não, mas nós vamos fazer uma sociedade. Não vai dar certo, irmão. Você não tem habilidade, você não sabe. Irmão, a coisa mais difícil de viver na Bíblia não é aquilo que você está pensando, não. É aquele assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor. Isso é difícil, irmãos. Porque às vezes o nosso braço desce da cruz e a gente quer dar um soco em alguém. Então, quando o temperamento é difícil, a gente tem que saber lidar com isso aí. Isso é uma coisa pessoal. É da natureza da cobra. Eu sempre digo, gente, não existe casamento ruim. Não existe casamento ruim. Existe gente ruim casada. Que não deveria de casar. Porque não gosta do casamento, não gosta da casa, não gosta da esposa, não gosta do marido, não gosta da vida que tem, e pensa que poderia ter vivido melhor se tivesse ficado só, mas está casado. Então o casamento não vai dar, a não ser que a pessoa decida mudar e começar a gostar, e para começar a gostar tem que tolerar. Se não tolerar, não. Se você não tolerar os defeitos dessa igreja, você não congrega aqui com a gente. Olha, irmãos, eu estava há 7 anos e meio, a última vez que eu congreguei em Areias, e em julho vai fazer 17 anos que eu congrego nesse lugar. Se eu não tolerasse os defeitos desse lugar, mas sabe qual é a arma que eu aprendi a usar? Quando eu vejo defeitos na igreja, eu logo procuro um defeito meu, que não é difícil não, eu acho rapidinho. Aí, quando eu vejo defeito em alguém, não me cumprimentou, eu penso, meu Deus, quantas vezes eu passei e não cumprimentei também, então estamos kit. Aí eu fico como? Eu fico tolerante. Então, para eu aprender a tolerância, eu tenho que me enxergar, eu tenho que me olhar, ninguém me visita, eu também não. Interessante em terceiro lugar, Judas, ele é sempre lembrado assim, Mateus 10:4, Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que depois traiu Jesus. Cada vez que aparece Judas, aquele que haveria de trair, aquele que traiu depois, aquele que o traiu. É triste, né? Porque fica essa coisa, essa marca aqui toda a vida, sempre lembrado assim. É claro, irmãos, que aqui não é uma profecia.
os evangelhos foram escritos 15, 20 anos depois dos acontecimentos, então quando Mateus escreve, ele escreve sabendo do desfecho, aí ele coloca Judas, que também era discípulo, que traiu Jesus, então quem sabia que Judas ia trair, era Jesus, os outros estavam desconfiando. Então vamos lá, João 13, 18, por favor. 13, 18, João 13 e 18, Juninho, por favor. 13, isso, 18, obrigado. Não falo de todos vocês, ou seja, Jesus disse, tem um doido no meio, mas não é todo mundo. Os outros 11 estão com o remedinho em dia, mas esse, eu bem sei o que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come comigo, Salmos 41, 9, não precisa colocar lá. Salmo 41, 9, o que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. A traição, ela dói, irmãos, a traição, ela dói porque ela é de perto. A pedrada de perto sempre dói mais. Então assim, dói, mas assim, igual a amiga que comia na sua casa, aí dói mais. Dói, mas o amigo que você ajudou, aí dói mais. A pessoa que você casou, ou uma traição, dói mais. Tá. O que come o pão comigo, levantou contra mim seu calcanhar. Versículo seguinte, por favor. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. 20. Na verdade vos digo, se alguém recebeu o que eu enviar, 21, por favor. Vamos ver se começa no 21. Agora Jesus ficou muito, muito chateado. A versão ali diz que ele turbou-se, né? Essa versão ali diz que ele turbou-se porque ele sabia que alguém iria trair ele. A traição nunca é boa, sempre é triste. Aqui na minha Bíblia, no 21, então Jesus sentiu profunda angústia, exclamou, eu lhes digo em verdade, um de vocês vai me trair. Versículo 22. Então os discípulos olharam para os outros, imagina, a gente dizia assim, aqui tem alguém em pecado, já viu aquelas profecias que saía? Aqui tem alguém em pecado, aí deixa todo mundo, meu Deus, aí a igreja olha para nós, a pessoa em vez de chamar a pessoa no final, diz, não, é você mesmo, pronto, resolve, aí fica todo mundo sob suspeita, e Jesus vai mais ou menos diz, tem um aqui, que vai me trair, versículo seguinte, o que Pedro fez? Um dos discípulos, que Jesus estava reclamando, não sei de Jesus, olha o versículo 24. Então Pedro fez sinal para João, porque João estava do lado de Jesus, aí Pedro faz sinal, sabe aquele, gosta de uma fofoquinha? Gosta de uma informação? Gosta da última notícia? É o Pedrão, se você é Pedro, não é para você que estou falando daquele Pedro lá. E Pedro, ele fez sinal para João, tipo assim, Jesus não deve ter visto, porque ele fez sinal para João do outro lado da mesa, quem? Aí continua, versículo 25, inclinando sobre ele o peito, Jesus disse, João disse, Senhor, quem é? Precisamos saber, porque assim, está complicado, a gente está curioso, e gente, e tu quer matar alguém, é deixar curioso, eu vou te contar amanhã eu te conto, amanhã você vem aqui que eu te falo, não dá, vamos resolver isso já, quem é? A pergunta deles, quem é? Então, Jesus vai dizer, olha, aquele que eu lhe der um pedaço de pão, que é versículo 26, e depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas. Só que ninguém estava entendendo tudo que Jesus estava fazendo, mas Jesus está dizendo, é esse aqui. Esse aqui é o Judas que vai me trair. Só que o que eu aprendo aqui em número 5, que é o versículo 26 lá, controle emocional, Jesus e Judas, frente a frente, aqui está João e ali está o Pedrão, e aqui está o Judas, e Jesus está aqui, Jesus sabendo que ele haveria de trair, Jesus está angustiado, mas Jesus está molhando o pão na tigela e dando para ele. Isso é controle emocional. Eu quero ver se um dia eu chego pelo menos no chinelo desse nível, de você saber que a pessoa fala mal de você, a pessoa quer o teu mal, é vingativa,
está querendo te destruir, finge que é teu amigo, e você tem que dizer, a paz do Senhor, meu querido, me dá um abraço. Gente, e você não matar o infeliz. Isso é controle emocional. Não é fácil, porque nós temos muito o que falar para as pessoas, e a gente fala, esse é o nosso problema, a gente fala, e quando a gente fala, a gente perde a razão, porque a gente não deveria de falar, porque a pessoa não vai admitir, sabe o que ela vai dizer? Eu só te ajudo, jamais, eu não fiz por mal, eu estou aqui para te abraçar, sim, mas de um jeito diferente, você está entendendo? Então aí eu vejo que é um controle emocional de Jesus. Mateus 26, 50, Jesus disse, amigo, Jesus chamou Judas de amigo, faça de uma vez o que você veio a fazer. Amigo, ele chamou Judas de amigo. Isso é controle emocional. E controle emocional é só para quem é maduro. Quem não tem maturidade não consegue se controlar. Quer ver triste? É quando a gente está muito chateado com alguém e vem outro que não tem nada a ver com aquilo, só para pegar informação, para levar e dizer, ó, tá bravo mesmo, não gostou, vai te trair, vai te pegar depois, vai se vingar, só para ter informação. E eu começo a aprender com Judas e Jesus, que Jesus ele nos ensina esse controle, esse cuidado. Ele está ali, é um traidor, é o traidor, ele vai embora, talvez vá, talvez não, e tem gente que vai ficar perto de nós, às vezes, dando aquelas palavras que machuca, que fere, e aquilo nos ensina, às vezes, a ter humildade, porque o que a gente gosta? A gente gosta de elogio. Aí tem uma pessoa que critica, de vez em quando vai lá, dá uma beliscadinha, de vez em quando vai lá, dá uma pegadinha, e a gente vai ficando chateado com aquilo. Controle emocional é você saber que aquela pessoa está ali, se foi o diabo que mandou, foi Deus, eu não sei, eu tenho que resistir, não quero matar essa pessoa, não posso falar nada, mas eu vou colocar nas mãos do Senhor o meu coração, para que eu aprenda a suportar. Porque enquanto eu suporto, Deus estará do meu lado me ajudando, cuidando do meu coração. E uma coisa que eu aprendo é que quando há uma pessoa nesse naipe, eu aprendo a não ser assim, porque é ruim. Você imagina, você vai lá, prega bem, dá uma aula boa, canta bem, e a pessoa que não faz isso fica lá te cutucando, porque geralmente pessoas que só criticam não sabem fazer. Então assim, continuemos a fazer. Você deu uma aula, beleza, aceite crítica de quem dá uma aula melhor, porque se não der, não fala, não soma, está entendendo? Não soma, e às vezes as pessoas querem destruir o sonho das outras, e às vezes em forma de elogio. Pedro disse para Jesus, poupa-te a ti mesmo. Se Jesus aceitasse o conselho de Pedro, coitado de nós, ele não teria morrido na cruz por nós. João 13, 27, quando Judas comeu pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse, o que você vai fazer, faça logo. Entrou nele Satanás. Nem todo endemoniado rola no chão, baba na gravata, avança nos obreiros, quebra banco da igreja, não. Tem endemoniado que ele simplesmente deixou Satanás entrar e foi vender o mestre. Então quem vende o mestre está. E uma outra coisa interessante, Judas cobrou 30 moedas de prata para levar as pessoas até Jesus. Então quem está no meio cobrando para apresentar Jesus é um Judas. Eu vou te mostrar Jesus, quanto é que você paga. E tem alguns que vão orar pela empresa dos irmãos. Aí o irmão diz assim, irmão, amém, amém, amém. Aí, irmão, vai pagar a minha conta? Não, eu simplesmente não posso te pagar, obrigado pela oração. Não vai pagar? Eu vou orar ao contrário agora. Senhor, retiro a bênção.
E quando eu sair por aquela porta, isso aqui vai fracassar, aquilo ali vai piorar. Se você me abençoar, eu abençoo. Se você não abençoar, eu amaldiçoo. Só que a Bíblia diz que praga alguma vai chegar na sua tenda. E o lugar que Deus abençoou será abençoado. E as palavras de maldição não têm poder sobre aqueles que são abençoados e guardados por Deus. E aqueles que cobram para levar Jesus até as pessoas, estão fazendo um meio de campo de Judas. E a Bíblia não diz que tem alguém substituindo Judas. Não precisa de nenhum Judas. Nós precisamos de Pedro, de Paulo, de João, dos escritos bíblicos e de pessoas que levam Jesus, sem pensar em segunda intenção. E tem gente assim, irmãos, que acredita nessas maldições. Meu Jesus amado. E tem gente que fala que já amaldiçoou outro lá onde morava e a pessoa foi acometida por um mal, um câncer, sei lá, alguma coisa. E faz isso para deixar a gente com medo. Mas assim, irmãos, a gente descansa em Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 26:2, como a andorinha no seu voo não acha pouso, a maldição sem causa não virá. Não virá. Será que Judas estava predestinado a trair Jesus? Será que ele tinha que trair Jesus? Não, eu não acredito que tinha que trair. Jesus sabia do coração dele, que era obstinado e não mudava. Ele poderia se arrepender, claro que sim. Só que o problema é que ele estava muito apegado aos objetivos pessoais dele. Então, uma coisa, o pior problema do plano de Deus na minha vida sou eu. O que me agarra e me pesa para andar? O que pesava no coração de Judas? O que ele pensava sobre Jesus? Ele imaginava Jesus um revolucionário, alguém que iria libertar Roma, e ele iria ser privilegiado com isso. Só que, irmãos, quando a gente pensa no privilégio, a gente deve pensar nas responsabilidades. E eu, particularmente, Eliel, eu penso primeiro na responsabilidade, não no privilégio. Porque o privilégio, ele passa muito rápido, mas a responsabilidade fica. O privilégio é sempre mais rápido. Eu tive aqui o privilégio de pregar o ensino aqui. Não sou melhor nem maior, me sinto inferior a todos aqui. Só que a minha responsabilidade já começou há dias para poder chegar aqui. E pior é que depois que a gente faz, a gente fica se torturando pelo que pregou ainda. Então a gente não descansa. Então quem não sabe disso, pensa que é tranquilo. Não, lá de boa. Sabe por que depois a gente começa a pregar de novo? Porque a gente já esqueceu a última angústia. E a minha esposa sempre me diz, amor, que benção, deixa Deus te usar. Aí a irmã Maria Inês convida ela para pregar na segunda, ela fica lá desesperada, amor, como é que eu faço isso assim? Te vira, tu não sempre vai cantando dentro do carro, contente, porque não é tu que vai pregar, ele está descansada. Aí quem é que vai angustiada é eu, aí a pessoa liga, acho que eu não vou, Kátia. Vai, amor, vai, marca. Aí eu pergunto, tu vai pregar? Não, eu não vou, mas vai. Mas é a responsabilidade, né? Claro que a gente não vai fugir a vida inteira, mas a responsabilidade é uma coisa muito séria. Então, quando Judas pensou, ele pensou logo no privilégio. Então, tem muitas pessoas que vêm para Jesus pensando, o privilégio que eu vou ter, o quanto eu vou aparecer, o quanto eu vou enriquecer, o quanto que eu vou lucrar. E com o tempo, você vai cansando e vai descobrindo que só tem quem Deus dá. Porque ninguém tem nada se Deus não der. E se Deus não quiser abençoar financeiramente, Deus não vai abençoar. A minha fé não deve estar firmada em palavras, e nem em pessoas, e nem em dinheiro, e nem em fama, e nem em poder, e nada de posição aqui de baixo. Se eu estiver servindo ao Senhor, eu vou morrer velho no Evangelho. Se eu não estiver servindo a Deus, eu vou ser mais um Judas, que encurtou a sua vida, manchou a sua trajetória, e acabou até com um nome, que ninguém quer mais o nome dele. Fica até feio. Então Judas Iscariote, um dos 12, Mateus 26:14, foi aos principais sacerdotes e perguntou, quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata, pagamento adiantado.
daquele dia em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Mateus 26, 14 a 16. Ele recebeu adiantado ainda. Sabe aquele ditado ali onde o Judas perdeu as botas? Esse ditado é porque acredita-se que a origem dele seja pelo fato de que Judas, quando foi se enforcar, ele morreu sem as botas. E alguns homens, eles achavam que as 30 moedas de prata estavam dentro da bota, já que não encontraram no corpo. E começaram a procurar as botas de Judas e não encontraram. Então, quando não acham uma coisa, diz assim, está lá onde o Judas perdeu as botas. Mas isso é só um conto, aí não tem nada a ver. Ele foi tentar devolver as moedas, que é onde eu encerro aqui a minha fala. Mas Judas Iscariotes, João 12, 4, discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e dado dinheiro aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes ele roubava para si, e ele foi fazendo concessão. Conforme ele foi tolerando, que ele era o que cuidava da bolsa ali, né, do dinheiro, ele ia mexendo. E aí ele foi abrindo concessão. Quando apareceu a oportunidade, 30 moedas é muita grana. Por isso que aquilo que a gente ama e nos atrai é perigoso, porque a gente cai. A gente não cai naquilo que não gosta, irmãos. A gente cai naquilo que nos atrai. E o que te atrai? Não adianta a gente vir aqui, como é que fala, a malhação de Judas, né, que sábado de aleluias, faz um boneco e tem muita gente ali que está pego em pecados, está lá malhando Judas. Judas tem que morrer, Judas traidor e tal, e está lá malhando o boneco. Mas e dentro? Como é que a mulher pega em ato de adultério não foi apedrejada? Porque Jesus disse: manda bala, vocês estão sem pecado? Manda pedra. E começaram a sair dos mais velhos aos mais novos. Por quê? Quanto mais velho, mais consciência e mais pecado também, né? Se a gente não cuidar. E aí eles começaram a sair. Só que até o Mateus 27, 3, eu acredito que Judas não pensava que Jesus seria preso. Ele pensou assim, pastor Zilmar: eu vendo Jesus, pego meu dinheiro, Jesus é poderoso. Jesus ressuscitou Lázaro, curou o leproso, abriu olhos de cegos de nascença. Eles não vão conseguir. Quando eles tentarem, Jesus vai mandar um anjo, vai matar todo mundo, eu saio com meu dinheirinho, tranquilinho. Só que ele não esperava isso. Mateus 27, 3. Ele tomou por surpresa. A versão ali, que o Júnior vai colocar, é a corrigida, mas na minha Bíblia, que é a NVT, diz o seguinte: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos soldados e aos sacerdotes e líderes do povo. Até ali, ele não acreditava que Jesus iria ser condenado, porque quando ele viu que Jesus foi condenado, aí ele teve remorso, porque o plano dele era esse: eu entrego Jesus, recebo o dinheiro e eu saio de fininho. Só que Jesus, ele se entregou. E quando Jesus ele se entregou, Judas deu um passo atrás e disse: não é possível. Não saiu como esperado. Até ali ele não acreditava que Jesus ia ser condenado. Aí o versículo 4, o que ele diz? O único ponto, pastor, que eu senti pena de Judas. Judas disse: pequei. Pequei. E eu sou um pensador do seguinte pensamento: Judas, Pedro fez quase a mesma coisa, certo? Judas, pecou, beleza. Contra quem? Jesus. Resolve com ele. Ele não tinha morrido ainda. Jesus estava condenado à morte, mas ele poderia ainda se aproximar, mas ele não foi. Pequei. Então o problema não é pecar, é correr para o lado errado depois. Porque muitos ministérios faliram porque pequei, beleza. Infelizmente acontece, pode acontecer com qualquer um. Mas daí a pessoa se volta, porque o que Davi disse quando Natan contou a história? A primeira coisa que Davi falou, a primeira palavra:
Ali, ó. Foi a primeira palavra que Davi disse: eu pequei. Eu reconheço que eu pequei. E fiz o que Deus não se agrada. Qual é o desfecho disso? Misericórdia, perdão, reconciliação, a volta por cima para se encontrar de novo com Jesus. Mas Judas não fez isso. Ao invés disso, o que ele fez? Ele foi se enforcar, que é o versículo seguinte. Então, o problema, irmãos, também foi o fato dele levar as moedas aos sacerdotes, e os sacerdotes disseram assim: isso é problema teu. Isso é muito dolorido, porque às vezes a pessoa vem até nós, até você, que é crente, que serve a Deus, e diz assim: eu pequei. Aí você diz: bem feito. Eu pequei. Então por isso que você tem que escolher a pessoa que você vai dizer assim: ó, eu pequei, e eu preciso de uma oração, eu preciso de um socorro. Como eu ouvi, irmãos, a menina na minha casa, a moça, já há anos sendo abusada sexualmente pelo padrasto, e ela ia se casar. Então o que ela fez? Ela foi na minha casa, conversou com nós e disse: eu preciso contar a minha vida. Ela contou a vida dela e disse: e agora o que eu faço? Eu disse: você não faz nada, não é culpa sua, nós vamos orar, o perdão vai ser estabelecido e você se casa e a vida segue, não tem o que fazer. E aquele dia Deus mudou a vida dela e eu tive um aprendizado: pequei, volte-se para Deus, restaura o coração, mesmo que a pessoa não tenha culpa, mas a culpa fica ali, deixa Deus curar seu coração, não permita que o desejo de suicídio entre na sua alma, porque o suicídio, irmãos, ele está minando a mente de muita gente que quer tirar a própria vida, mas essa palavra é para você: não deixe a vida terminar como a de Judas. Eu não vou entrar aqui porque a hora se foi, mas isso, pastor Zimar, há uma esperança. O fim foi trágico, mas ele poderia, eu fico pensando, o sacerdote, né, ele foi lá devolver as moedas, não tinha mais como, ele foi devolver. Ô meu filho, vem cá, a igreja de Camboriú fazer isso, pessoa traiu, errou, tá, nós também erramos, mas não daquele jeito, mas erramos. Vem cá, meu filho, vem cá. O que aconteceu? Tá acontecendo isso, vem, não vamos orar, vamos te abraçar, nós não vamos te julgar. Quando a gente demonstra esse amor, ao invés de ser coveiro, nós somos parteiros. Porque nós temos mais coveiros do que parteiros. Vamos enterrar. Isso aqui é mais um obreiro morto, irmãos. Cada um obreiro que se vai é um a menos para estar aqui falando da misericórdia, do amor de Deus. E nós estamos aqui para fazer parto de pessoas. Nós estamos aqui para pregar restauração, reconciliação. Errou, agora vem para o meio, porque aqui há salvação, há restauração, há uma palavra de cura, e o Senhor vai restabelecer a nossa vida de novo. Eu sei ali, para encerrar, né, irmãos, a hora acabou, mas Atos 1,18, parece que Judas não morreu na forca. Parece que morreu quando caiu no chão, eu não sei. Põe para mim, Juninho, 1,18 de Atos. Adquiriu um campo com galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Tem gente que diz que nem a forca quis ele, mas eu não sei, ou ele não amarrou direito, alguma coisa não deu certo, infelizmente. Só que foi trágico, e eu fico pensando, o Pedro tinha ensinamento para dar para Judas. Pedro, irmão, ele negou diante de uma menina, mas quando ele estava diante do Cristo, numa fogueira também, ele vai confessar 3 vezes, para poder empatar com as 3 vezes que ele negou. Tu me ama? Amo. Ama? Amo. Aí Jesus olha e diz assim: tu me ama mesmo mais do que estes? Aí Pedro se quebrantou e disse: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. Quem ama também trai. Naquele caso lá, ele amava, mas traiu. Agora precisa de um recomeço, uma reconciliação e de uma cura, que só Deus pode dar. Nós não precisamos de juízes, irmãos, nós precisamos de um advogado. Se alguém pecar, temos um advogado. Ele é o advogado aqui essa noite. Amém? Obrigado, pastor Silmar.